Olá, sejam bem-vindos ao Reforço Escolar. Eu achei esse livrinho que os meus filhos ganharam nos anos iniciais bem interessante e trouxe para vocês. É um livrinho do projeto Conexão Educar, realizado pela CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Vamos refletir sobre a importância das diferentes fontes de energia, em especial a energia hidrelétrica? Fique comigo até o final, deixe seu comentário, inscreva-se. Todos em defesa da eficiência energética. A conservação da natureza, a economia de energia e a sustentabilidade do planeta são os próximos temas a serem trabalhados pelo professor Rogério nas aulas de ciências das séries iniciais da Escola Estadual Thomas Edison. Bastante animado com o assunto, logo cedo, ele procura a primeira turma para falar sobre esses assuntos e trocar ideia com as crianças. Mesmo com a claridade do sol da manhã, o professor Rogério se depara com todas as luzes da sala acesas. Para chamar a atenção dos estudantes, o professor pede silêncio e fala em tom de mistério. Sentem-se todos e prestem muita atenção, por favor. Quero mostrar algo que vai fazer muita diferença para o futuro de vocês. Todos correm para os seus lugares e aguardam atentos a resposta daquela charada. Então, o professor caminha em direção ao interruptor e apaga as luzes. Era só isso, professor? Por que apagar a luz vai mudar o meu futuro? Indaga Vitinho. Porque o ato de apagar a luz pode mudar o nosso futuro, crianças. O professor Rogério devolve a pergunta para a turma, que se anima enquanto os estudantes começam a responder ao mesmo tempo. Porque vai economizar, né, professor? Diz Carol. Por isso também, intervém o professor. Mas economizar o quê? Economizar luz, uai, fala Marcos. Economizar na conta de luz, completa Solange. E economizar o que mais? Indaga o professor. Economizar energia, professor Rogério, respondem Bruno, Patrícia e José ao mesmo tempo. Isso mesmo, mas o que tem a economia de energia a ver com a mudança do nosso futuro? Prossegue o professor, interagindo com a turma. A economia de energia é importante para a conservação da natureza. E são pequenas atitudes, desde apagar uma luz acesa desnecessariamente, que podem salvar o planeta. Aprendendo sobre isso e colocando esses gestos em prática na nossa vida, é que poderemos ter um futuro melhor. Minha família sempre me ensinou que é importante cuidar e conservar a natureza. Nós, dos povos pataxós, temos a lenda de que o primeiro pataxó surgiu dos pingos da chuva. Então, viemos da água e não podemos deixar que ela acabe, comenta a estudante Araci. Araci, se não cuidarmos do nosso precioso recurso natural, a água, toda a população será prejudicada e todos teremos que viver consumindo o mínimo. Professor Rogério lança uma pergunta para a turma. Alguém sabe nos dizer de onde vem a energia? Da tomada, responde Ricardo. Não, é do poste lá da rua, retruca Laura. E como vocês acham que a energia chega ao poste, na tomada? O professor ouve o que alguns estudantes dizem, sempre intervindo e comentando de forma acolhedora as contribuições da turma. E continua o professor Rogério. Alguém já ouviu falar de usina hidrelétrica? Após o recreio, a nossa aula continua na sala de informática e faremos uma visita virtual a uma usina. Eba! Grita em coro a turma.
Na sala de informática, o professor apresenta a projeção. Turma, o que é essa imagem? Ninguém responde e o professor continua. Vocês sabiam que, no nosso país, a maior parte da energia elétrica produzida vem da força da água? E que as usinas hidrelétricas são construídas perto de rios? Mas, para gerar energia, é preciso que os rios estejam com um grande volume de água. Ah, é por isso que as pessoas falam que é preciso chover muito para aumentar o volume das águas nos rios, não é mesmo? Comenta o estudante Túlio. E também é por isso que não podemos desperdiçar água, né? Demorar no banho, lavar calçada com mangueira, deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes, acrescenta Dani. Isso mesmo, o volume e a potência da água servem para movimentar as turbinas. E vocês sabem o que é uma turbina? Ninguém responde e o professor continua. Uma turbina é uma máquina formada por uma roda com várias hélices. Elas são conectadas a um gerador que transforma a água em energia elétrica. O professor Rogério aponta para a usina projetada e explica. Estamos diante de uma usina hidrelétrica, local onde a água do rio é transformada em energia elétrica que ilumina nossas cidades. Isso é possível, pois é construído no rio um grande lago chamado de represa. A água represada passa pelas turbinas e sua força é transformada em energia elétrica, que passa por várias antenas de transmissão até chegar em nossas casas, hospitais, escolas, etc. Dandara levanta a mão e fala: Professor, eu conheço a usina hidrelétrica de Três Marias. Ela fica a pouco mais de 2 horas de Pirapora, onde mora minha tia. Que interessante! Em nosso estado temos várias usinas hidrelétricas. Mas fiquem atentos ao visitarem áreas de represas, pois existem locais delimitados por boias e sinalização, que nunca devem ser avançados, porque há risco de acidente com banhistas e embarcações. Trim! O sinal da escola interrompe o professor, antes mesmo de ser saciada toda a curiosidade dos estudantes quanto à visita virtual à usina hidrelétrica. Por hoje acabou, mas amanhã retornaremos para a sala de informática para acessar a um joguinho. Que tal pesquisarem sobre como a energia chega até a casa de vocês, para continuarmos essa conversa na próxima aula? Dandara chega em casa muito curiosa. Ela quer saber tudo sobre energia. O que você está fazendo, Dandara? Pergunta a avó. Vó, é que estamos aprendendo na escola sobre energia e eu estou tentando entender o truque da mágica que acontece quando ligamos um aparelho antes de o professor revelá-lo. Mas não é mágica coisa nenhuma. Você não pode brincar com isso, ligando vários aparelhos em uma tomada. É perigoso, pois pode haver uma sobrecarga de energia e acontecer um curto-circuito queimando tudo. O certo é você conectá-los a um filtro de linha. Ah, vou pesquisar sobre isso na internet então, diz a menina. Algum tempo depois. Vó, eu achei tanta coisa falando sobre energia que fiquei até confusa para decifrar o segredo da mágica da energia. Mas amanhã vou contar muita coisa para o professor e perguntar tudo o que eu não entendi. Muito bem! Assim o seu professor a ajudará a compreender melhor, minha querida. Depois que você estiver fera, eu lhe mostro a conta da CEMIG para você aprender a analisá-la. No dia seguinte, a aula continua na sala de informática. Olá, turma! Quem fez o dever de casa?
Pergunta o professor, já retomando a aula na sala de informática. Que dever, professor? Pergunta Zequinha. Pesquisar sobre energia, Zequinha, responderam todos ao mesmo tempo. A turma novamente se empolga e cada estudante quer contar primeiro o que pesquisou e observou. O professor Rogério vai ouvindo atentamente as contribuições dos estudantes. Após algum tempo, Elisa pergunta: Professor, que hora vamos jogar? E a turma toda fica na expectativa da resposta do professor. Daqui a pouco, Elisa, anuncia o professor. Antes, vamos ver um pouco mais sobre o complexo sistema de transmissão. A eletricidade gerada nessas usinas tem que viajar por longas distâncias e é por meio desse sistema que ela chega ao destino final. E agora, vamos ver isso em funcionamento usando o nosso projetor? Ao sair das usinas, a eletricidade produzida começa a ser transportada e, no início do caminho, transformadores elevam a tensão, evitando a perda excessiva de energia, continua o professor. Depois de percorrer o longo caminho entre as usinas e os centros consumidores, pelas redes de transmissão, a energia elétrica chega às subestações, onde transformadores reduzem a tensão para que possa ser iniciado o processo de distribuição para residências, hospitais, comércios, indústrias, enfim, para todos que precisam da energia elétrica. Professor, essa subestação é igual àquela que tem na rua de cima, onde tem aquele muro alto e um monte de torres? Pergunta Fabrício. Isso mesmo, aquela é a subestação da CEMIG. Venham aqui na janela agora, que vou mostrar para vocês os transformadores, chama o professor. O professor continua a explicação e a turma fica cada vez mais empolgada. Estão vendo ali, no alto do poste da rua, aquelas caixas ligadas a vários cabos? São os transformadores. Eles abaixam ainda mais a tensão da energia, para que ela possa chegar à tensão adequada e ser consumida imediatamente por todos. Nossa, professor, que bacana! Nem podia imaginar que era desse jeito, diz Bia. Que legal! Gostei de saber, diz Juca. É por isso que não podemos soltar papagaio perto das redes elétricas? Pergunta Mateus. Os papagaios podem ficar presos nos fios e se alguém tentar retirá-los, sofrerá choque elétrico. Assim como seu tio que trabalha na obra tem que tomar cuidado quando for carregar o vergalhão para não esbarrar na rede elétrica, explica Rogério. Professor Rogério prepara a turma para mais uma novidade e diz: Pronto, agora vamos acessar o aplicativo do qual falei? Nele vocês poderão simular e compreender um pouco melhor do que conversamos até agora. E, antes de encerrar a aula, o professor deixa a tarefa do dia. E para a próxima aula, quero que tragam outros exemplos de cuidados que devemos ter com a rede elétrica. Combinado? Voltando da escola, o pai da Isabela quer saber sobre a aula do dia. Como foi a aula hoje, filha? Está cansada? Pergunta o pai. Foi muito legal, papai. Eu estou aqui pensando, porque amanhã tenho que levar exemplos de cuidados que temos que ter com a rede elétrica, responde a filha. Bela, hoje de manhã mesmo, antes de ir para a escola, o que você estava fazendo que eu alertei? Lembra o pai. Ah, eu estava deixando o ventilador ligado no quarto. E você disse que não podia deixar, né? É para não gastar? Pergunta Bela. Não é só por causa da economia que é importante. Se tiver algum defeito, o aparelho pode se incendiar. Além disso, como você o desligou? Eu puxei pela tomada, ué. Pois é, você não deve puxar pelos fios, pois eles podem se arrebentar e provocar
curto-circuito e choque elétrico. Ensina o pai. Uau! Você sabe tudo, papai! Agora já tenho 2 exemplos para levar amanhã para a aula. Vou arrasar! Enquanto isso, na casa de Túlio. Venha almoçar, Túlio. O almoço está à mesa, chama a mãe. Eba! Comemora o menino. A Ana vai servir para você, porque eu vou preparar um suco. Mas, como essa pia está toda molhada, vou ter que secá-la antes de usar o liquidificador. Não quero levar choque. Isso mesmo, mamãe. Eu estou aprendendo na escola que temos que tomar muito cuidado com a rede elétrica. Hoje de manhã já troquei a lâmpada aqui da cozinha por uma LED, que tem uma luz branca e forte, cujo consumo energético é mais econômico. Tive cuidado também de desligar o interruptor antes. Ah, mamãe, é também como você fala que é para fazer quando eu quiser mudar a temperatura do chuveiro, não é? Se quiser passar de quente para frio, tem que fazer com o aparelho desligado. Mas é claro que eu peço para um adulto fazer, que é mais seguro. Isso mesmo, já está quase fera na energia. Agora só falta parar de usar o notebook na cama. Os aparelhos elétricos não podem ficar ligados em cima dela ou de tapetes, sofás ou toalhas. Isso porque eles possuem buraquinhos destinados à ventilação interna. E essas superfícies podem bloquear a ventilação. Há inclusive o risco de incêndio, comenta a mãe. Deixa comigo. Na semana seguinte. Crianças, a semana passada foi muito produtiva. Gostei de conhecer os exemplos que vocês trouxeram sobre os cuidados com a rede elétrica. Agora vamos avançar e aprender sobre os diferentes tipos de energia. Informa o professor Rogério. Alguém sabe dizer quais outras formas de energia temos, além da elétrica? Indaga o professor. O professor espera a turma dar suas contribuições e prossegue explicando os tipos de energia. Existem as fontes de energias alternativas, solar, eólica e biomassa. A energia solar vem da luz e do calor do sol. A energia eólica utiliza a força dos ventos para produzir eletricidade por meio dos aerogeradores, que são como cataventos gigantes. Já a energia de biomassa é fornecida pela queima de materiais de origem vegetal, como, por exemplo, o bagaço da cana, madeira cultivada para esse fim e outras. O professor incrementa sua aula fazendo uma proposta à turma. O que acham de irmos para a sala de informática agora e, em grupo, pesquisar mais sobre essas energias? Vamos utilizar um buscador desenvolvido especificamente para as crianças realizarem as pesquisas. Os estudantes ficam muito entusiasmados com a pesquisa realizada. Nossa, professor, não sabia que podíamos ter energia dessa maneira. Que legal! Exclama Mateus. Sim, podemos. E ainda há energia de biomassa, que é fornecida por matérias de origem orgânica, animal ou vegetal, renováveis em intervalos relativamente curtos de tempo. Elas compreendem desde a lenha das florestas naturais até o bagaço de cana, a madeira cultivada especificamente para fins energéticos, os resíduos das indústrias de serraria, aglomerados e celulose, além de biogás obtido pela decomposição de dejetos. E o professor continua sua aula. Nós utilizamos mais a energia elétrica aqui no Brasil e todas as pessoas precisam consumir energia de forma consciente, apagando a luz ao sair do recinto, abrindo a geladeira somente quando necessário e não deixando aberta por muito tempo, tomando banho morno e em menor tempo e desligando a TV e outros aparelhos da tomada quando não estiverem usando. Tudo isso ajuda a poupar energia e contribui para a eficiência energética, reforça o professor.
Rogério, meu pai conta que lá na comunidade rural onde ele mora não tinha energia e não tinha como conservar os alimentos ou até medicamentos, pois não havia geladeira. Também não havia água quente, pois não tinha chuveiro elétrico. Televisão ou computador, então, eram aparelhos que ninguém utilizava. A energia é realmente muito importante na nossa vida, por isso temos que economizar, ressalta Hugo. Isso mesmo, Hugo. Devemos ter atitudes amigas do meio ambiente. Quando economizamos, percebemos o resultado nas contas de luz e de água, que ficam mais baratas. Outra dica importante é usar aparelhos que consomem menos energia e que também contribuem para outra conta. Ah, professor, a minha mãe ganhou uma geladeira e ela vinha com um selo. Perguntei para ela o que significava e ela me explicou que era um tal de Procel, que significa que aquela geladeira consome menos energia e que contribui para a conservação do planeta, comentou Fabrícia, uma nova estudante da turma. É isso mesmo, temos que ficar de olho e preferir os que têm este selo quando formos comprar um novo aparelho. Bom, agora que já sabemos muito sobre eficiência energética, quero que vocês se tornem fiscais e protetores do meio ambiente. Compartilhem com a família e os amigos o que aprenderam e cobrem quando eles não estiverem agindo corretamente. Posso contar com vocês? Pergunta o professor. Pode! Respondem os estudantes em coro. Então, vamos todos em defesa da eficiência energética, colocar em prática tudo o que aprendemos, propõe o professor. Aproveite e comente aí. O que podemos fazer para que escola e comunidade continuem contribuindo para a melhoria do nosso futuro? O estudante Mateus já está dando sua contribuição na família dele. Mamãe, me passa o suco, por favor, diz Gabriela. Pegue na geladeira, filha. Depois de se sentar, a menina diz: Onde está a geleia que eu adoro? Você abriu a geladeira e não viu na sua frente? Questiona a mãe. Assim não pode, Gabriela. Aprendi que não se deve abrir a geladeira toda hora, porque consome muita energia. O certo é pensar no que você quer pegar e abrir uma única vez, orienta Mateus. Muito bem, filho. Estou gostando de ver. A nossa conta até baixou depois que você se tornou um fiscal do meio ambiente. Economizamos bem na conta de energia elétrica e a natureza agradece. Com o que economizamos na conta deste mês, vai dar até para a gente ir ao parque no final de semana. Eba! Comemoram as crianças. Ensine também a sua família e amigos a conservar a natureza, economizando energia. Divulgue o vídeo. Ah, e por favor, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.